Crime e Castigo Fyodor Dostoiévski, audiolivro completo e mais rápido. Terceira. O principal problema consistia em que, até o último minuto, Lugin não esperava, de modo algum, por semelhante desfecho. Ficou insistindo até o limite, sem imaginar a própria possibilidade de duas mulheres paupérrimas e desprotegidas poderem livrar-se do seu influxo. Tal convicção se baseava, em larga parte, em sua vaidade e naquele grau de presunção que seria melhor chamar de narcisismo. Ao alcançar certa posição social, Pyotr Petrovich tinha o hábito de adorar morbidamente a si mesmo, valorizava muito sua inteligência e suas faculdades em geral, e até chegava, por vezes, a mirar-se com encanto, no espelho. Porém, o que mais amava e apreciava neste mundo era o dinheiro que arranjara com labor e por outros meios, o dinheiro igualava-o a tudo o que estava acima dele. Quando lembrava, amargurado, a Dunia que decidira desposá-la apesar dos maus boatos a seu respeito, Pyotr Petrovich estava plenamente sincero e mesmo profundamente indignado com essa negra ingratidão. No entanto, pedindo Dunia em casamento, ele não duvidava, desde o começo, da absurdidade de todos aqueles boatos desmentidos em público pela própria Marfa Petrovna e deixados, havia tempos, de lado por toda a cidadezinha que se manifestava, com entusiasmo a favor de Dunia. Nem ele mesmo negaria agora que já sabia então de tudo isso. Ainda assim, tinha em alta estima a sua resolução de elevar Dunia até seu nível e considerava-a uma façanha. Declarando isso a Dunia, ele explicitava a ideia que tinha nutrido em segredo, empolgava-se a miúde como ela e não compreendia como os outros não se empolgavam com tal proeza. Indo visitar Raskolnikov, entrou no seu pardieiro como um benfeitor pronto a colher louros e ouvir elogios dulcíssimos. Por isso é que, descendo agora a escada, sentia-se ultrajado e preterido no mais alto grau. Quanto a Dunia, ele simplesmente necessitava dela, rejeitá-la seria impensável. Fazia já vários anos que Lugin sonhava, embevecido, com o casamento, juntava dinheiro e aguardava. Tirava prazer em imaginar, a Zorrelfa, uma moça virtuosa e pobre, certamente pobre, muito novinha e bonitinha, nobre e instruída, uma moça toda tímida que passara por inúmeras provações e plenamente se resignara a elas, uma moça que o considerasse durante a vida toda, seu salvador e obedecesse, com êxtase e veneração, tão só a ele. Quantas cenas, quantos deliciosos episódios é que ele criara em imaginação, descansando de seus negócios e cogitando, em silêncio, nesse assunto tentador e frívolo. E eis que o sonho de tantos anos estava prestes a realizar-se, a beleza e a educação de Avdotia Romanovna tinham-no pasmado, e a situação complicada dela levara-o ao extremo. Ia ganhar até algo maior do que vinha sonhando, surgira uma moça orgulhosa e geniosa que excedia a ele próprio em virtude, educação e desenvolvimento. Lugin intuía isso, e essa criatura haveria de agradecer-lhe, a vida toda, sua façanha prostrada aos seus pés cativa e adoradora, enquanto ele reinasse ilimitada e soberanamente. Fora pouco antes disso, ao cabo de longas esperas e reflexões, que ele resolvera, como que de propósito, mudar, em definitivo sua carreira e ampliar o círculo de atividades, ingressando aos poucos numa sociedade mais alta, na qual pensava com empolgação havia muito tempo. Numa palavra, ele resolveu provar de Petersburgo. Sabia que, usando as mulheres, poderia ganhar, muita e muita coisa. O charme de uma mulher linda, virtuosa e inteligente poderia facilitar, de modo extraordinário, seu caminho, atrair as pessoas, criar uma aura, e eis que tudo ia por água abaixo, essa ruptura inesperada e feia atingira-o como um raio. Era alguma piada horrível, algum disparate. Ele se encorajara só um pouquinho, mal tivera tempo de expressar-se, apenas se exaltara por brincadeira, e o final viera tão grave. Por fim, ele até amava Dunia à sua maneira, já a possuía em seus devaneios, e de repente... Não? Amanhã mesmo precisarei restaurar isso tudo, curar, emendar e, o principal, acabar com aquele fedelho arrogante, com aquele rapazote que foi a causa de tudo. Com certa sensação dolorosa Lugin se recordava também, de modo involuntário, de Razumikin, porém logo se acalmou no tocante a ele, faltava só pôr aquele também ao meu lado. Mas quem o amedrontava de fato era Svidrigailov. Numa palavra havia muitas preocupações pela frente. Não, a minha culpa é a maior de todas, dizia Dunetchka, abraçando e beijando a mãe. Fiquei seduzida com o dinheiro dele, mas juro-te, meu irmão, que nem imaginava que pudesse ser um homem tão indigno assim. Se tivesse percebido isso antes, não me teria deixado seduzir. Não me capes? Irmão? Deus libertou. Murmurava Pulcheria Alexandrovna de modo algo inconsciente, como se ainda não entendesse bem o que tinha acontecido. Todos estavam alegres e, 5 minutos depois, até começaram a rir. Só vez por outra é que Dunetchka empalidecia e franzia a testa, relembrando o ocorrido. Pulcheria Alexandrovna sequer imaginava que também ficaria contente, a ruptura com Lugin lhe parecia, ainda pela manhã, uma desgraça terrível. E Razumikin estava feliz. Ainda não ousava exprimir isso, mas tremia como que de febre, como se um fardo de 5 piudes lhe tivesse caído do coração. Agora tinha todo o direito de dedicar-lhes sua vida, de servir a elas. E se acontecesse outra coisa?
De resto, ele bania, medroso, os pensamentos que lhe vinham, intimidado pela sua imaginação. Apenas Raskolnikov permanecia sentado no mesmo lugar, quase lúgubre e mesmo distraído. Ele que mais insistira no afastamento de Luzhin parecia agora o menos interessado no que ocorrera. Dunia pensou, sem querer, que a continuava muito zangado com ela, e Pulcheria Alexandrovna fitou-a com certo receio. O que foi, pois, que te disse Svidrigailov? Dunia se aproximou do irmão. Ah, sim, sim. Exclamou Pulcheria Alexandrovna. Raskolnikov levantou a cabeça. Ele quer presentear-te, sem falta, com 10.000 rublos e declara ainda a vontade de ver-te, um dia, na minha presença. Vê-la? Nem por todo o ouro da terra. Exclamou Pulcheria Alexandrovna. E como ele se atreve a oferecer-lhe dinheiro, a seguir, Raskolnikov relatou, sem muitos detalhes, a sua conversa com Svidrigailov, omitindo o espectro de Marfa Petrovna para não se aprofundar nessa matéria e sentindo asco em abordar quaisquer assuntos que fossem salvo os mais necessários. O que foi que lhe respondeste? Perguntou Dunia. Primeiro disse que não te transmitiria nada. Então ele deixou claro que ia buscar o encontro pessoalmente, com todos os meios. Assegurou-me que sua paixão por ti era um desvario, e que agora não sentia mais nada. Ele não quer que te queces com Luzhin. Em geral, não falou direito. Como tu mesmo explicas isso, Rodya? Como o achaste? Confesso que não entendo bem nada. Oferece 10.000 e diz, em seguida, que não é rico. Declara que quer ir a algum lugar e esquece, 10 minutos depois, ter dito isso. Diz também, de repente, que quer casar-se e já tem uma noiva. É óbvio que ele tem lá seus objetivos e, com toda a probabilidade, maus. Contudo, seria estranho supor, outra vez, que ele fosse abordar o assunto com tanta tolice, caso realmente tivesse más intenções referentes a ti. Bem entendido, eu recusei, em teu nome, aquele dinheiro, de uma vez por todas. Mas, em geral, achei-o muito esquisito mesmo com certos indícios de loucura. Aliás, podia enganar-me, podia ter sido apenas uma espécie de logro. A morte de Marfa Petrovna parece tê-lo impressionado. Que Deus a tenha consigo! Exclamou Pulcheria Alexandrovna. Eternamente vou suplicar pela alma dela. O que seria agora de nós, Dunia, sem aqueles 3.000? Meu Deus, é como se tivessem caído do céu. A Rodya, esta manhã só tínhamos 3 rublos no bolso e pensávamos, eu e Dunetka, em penhorar o relógio dela em algum lugar, para não pedir dinheiro àquele homem até que ele mesmo percebesse. De certa forma, a proposta de Svidrigailov deixou Dunia abalada. Ela permanecia em pé, toda pensativa. Ele tomou alguma decisão horrível. Disse ela, enfim, quase cochichando e estremecendo. Raskolnikov reparou nesse medo excessivo. Parece que precisarei revê-lo mais de uma vez. Disse ele a Dunia. Vamos procurá-lo. Eu o acharei. Gritou Razumikin, enérgico. Não despregarei os olhos da senhorita. Rodya me permitiu. Acabou de dizer ele mesmo, protege minha irmã. E a senhorita permite, Avdotia Romanovna. Dunia sorriu, estendendo-lhe a mão, porém o seu rosto expressava temor. Pulcheria Alexandrovna olhava para ela com timidez, aliás, os 3.000 tinham-na, pelo visto, acalmado. Um quarto de hora depois, todos estavam conversando com a maior animação. Até Raskolnikov, que não participava da conversa, prestou, por algum tempo, atenção a ela. Quem discursava era Razumikin. Por quê? Mas porque as senhoras iriam embora. Derramava ele num arrobo, um discurso grandiloquente. O que vão fazer naquela cidadezinha? E o essencial é que estão aqui todos juntos, e um precisa do outro, precisa tanto que... Entendam-me. Ao menos, por um tempinho, quanto a mim, aceitem-me como amigo ou sócio, e asseguro-lhes que juntos faremos um excelente negócio. Escutem, que vou esquadrinhar tudo isso, todo o projeto. Ainda pela manhã, antes de qualquer coisa acontecer, já me surgia em mente. Eis o que é, tenho um tio, vou apresentá-lo às senhoras, um velhote direitinho e digno de todo o respeito, e esse tio dispõe de 1.000 rublos de cabedal, mas vive, ele próprio, de pensão sem precisar de mais nada. Vai para 2 anos que ele me azucrina para usar esses 1.000 rublos pagando-lhe, em troca, 6% de juros. Entendo bem que deseja apenas dar-me uma ajudinha, entretanto, no ano passado, não precisava de dinheiro e, este ano, só estava esperando pela sua chegada para aceitar a proposta. Depois as senhoras darão mais 1.000 dos 3 que possuem, e isso bastará para o início, assim nos reuniremos. O que é que vamos fazer? E Razumikin começou a desdobrar demoradamente seu projeto, dizendo que, quase todos os nossos livreiros e editores, que entendem pouco de sua mercadoria, costumam ser maus empresários, enquanto as edições decentes engendram lucro, de modo geral, e dão juros, às vezes consideráveis. Exatamente com as atividades de editor é que sonhava Razumikin, que trabalhava, havia 2 anos, para os outros e tinha conhecimento passável de 3 idiomas europeus, apesar de ter dito, uns 6 dias antes, a Raskolnikov que seu alemão era, um nojo.
para convencê-lo a aceitar metade da tradução e 3 rublos adiantado, tanto ele mentia então, quanto Raskolnikov sabia que estava mentindo. Por quê? Mas por que perderíamos nosso proveito, já que acabamos de arranjar um dos meios primordiais? Nosso próprio dinheiro. Dizia Razumikin, entusiasmado. É claro que precisaremos trabalhar muito, mas a gente vai trabalhar, a senhora, Avdotia Romanovna, eu, Rodion, há livros que dão, hoje em dia, bom lucro. E a maior base de nossa empresa é que sabemos que traduções são necessárias. Vamos traduzir, publicar, estudar tudo junto. Agora posso ser útil, pois tenho experiência. Já vai para 2 anos que ando de editora em editora e conheço todo o ofício delas, acreditem que Roma não se fez num dia. Por quê? Mas por que deixaríamos a colher passar diante da boca? Eu mesmo conheço e mantenho em segredo umas 2 ou 3 obras tão boas que só a ideia de traduzi-las e editar por aqui pode valer 100 rublos por livro, e uma delas é tão valiosa que nem 500 rublos eu cobraria pela ideia. E o que as senhoras acham, se contasse a algum editor este até ficaria, talvez, na dúvida, com essa bronquice toda. E quanto aos afazeres? Negócio, tipografia, papel, vendas. Confiem-nos todos a mim que conheço todas as artimanhas. Começaremos aos poucos e chegaremos às coisas grandes, ao menos, sempre teremos o que comer e, em todo caso vamos recuperar o investimento. Os olhos de Dunia brilhavam. Gosto muito do que o senhor diz, Dmitri Prokofitch. Disse ela. Eu cá não sei de nada disso, é claro. Replicou Pulcheria Alexandrovna. Talvez seja bom mesmo, mas quem sabe é Deus. Uma coisa nova, desconhecida. O certo é que precisamos ficar aqui, pelo menos por algum tempo. Ela olhou para Rodya. O que achas, irmão? Perguntou Dunia. Acho que a ideia dele é muito boa. Respondeu Raskolnikov. É claro que não se deve sonhar, de antemão, com uma empresa, mas pode serialmente editar uns 5 ou 6 livros de indubitável sucesso. Eu mesmo conheço uma obra que certamente dará lucro. E quanto à capacidade dele de tocar o negócio, disso não tenho dúvida, ele entende das coisas. Aliás, vocês ainda terão tempo de acordar tudo. Urra! Bradou Razumikin. Agora esperem, há um apartamento por aqui, no mesmo prédio e do mesmo dono. É um apartamento especial separado destes quartos e mobiliado, aluga-se por um preço módico e tem 3 cômodos. Aluguem-no, para começar. Amanhã vou penhorar o seu relógio e trarei o dinheiro para cá, e depois tudo se arranjará. O que importa é que poderão morar todos juntos, inclusive Rodya. Aonde vais, Rodya, hein? Como assim, Rodya, já estás de saída? Perguntou Pulcheria Alexandrovna, até com certo assombro. Neste momento. Exclamou Razumikin. Dunia examinava o irmão, incrédula e pasmada. Ele já segurava o casquete, preparando-se para ir embora. Parece que vocês me enterram ou dizem adeus para sempre. Disse ele de modo algo estranho. Sorriu, a seguir, como se não estivesse sorrindo. Quem sabe, aliás, talvez nos vejamos pela última vez. Acrescentou sem querer. Pensava nisso consigo mesmo e acabou por dizer em voz alta. O que é que tens? Exclamou sua mãe. Aonde vais, Rodya? Perguntou Dunia, também de maneira algo estranha. É aqui perto, preciso ir mesmo. Respondeu ele sem firmeza, como que hesitando em escolher as palavras. Porém o seu rosto pálido expressava uma resolução cortante. Eu queria dizer. Quando vinha para cá. Eu queria dizer-lhe, mãezinha, e a ti, Dunia, que seria melhor a gente se separar por um tempo. Não me sinto bem, não estou tranquilo, virei depois, por mim mesmo, quando for possível. Lembro-me de vocês e amo-as. Deixem-me só. Eu decidi assim, ainda antes. Minha decisão é certa, aconteça o que acontecer comigo, nem que eu morra, quero ficar sozinho. Esqueçam-me totalmente. Assim será melhor. Não se informem sobre mim. Quando for preciso, virei eu mesmo ou mandarei chamá-las. Talvez tudo ressuscite. Mas agora, se me amam, desistam. Se não, vou odiá-las. Pressinto isso. Adeus. Meu Deus! Gritou Pulcheria Alexandrovna. Tanto a mãe quanto a irmã ficaram apavoradas, e Razumikin também. Rodya. Façamos as pazes e vivamos como dantes. Exclamou a mãe infeliz. Devagar, ele se virou para as portas e saiu do quarto. Dunia correu atrás dele. Irmão? O que estás fazendo com nossa mãe? Cochichou, lançando-lhe um olhar fulgente de indignação. Raskolnikov retribuiu com um olhar pesado. Não é nada, eu virei visitá-las. Murmurou ele a meia voz, como se não entendesse por completo o que queria dizer, e foi embora. Insensível e mau, egoísta! Exclamou Dunia. Ele não é insensível, mas está louco. Perdeu o juízo. Será que não o percebe isso? A senhorita é que não tem sensibilidade, nesse caso. Cochichou, com ardor, Razumikin ao seu ouvido e apertou-lhe com força a mão. Eu volto já.
gritou, dirigindo-se a Pulcheria Alexandrovna, que estava semi-morta de susto, e saiu correndo do quarto. Raskolnikov esperava por ele no fim do corredor. Sabia que tu virias. Disse ele. Volta, pois, e fica com elas. Fica com elas amanhã, e sempre. Talvez eu venha, se puder. Adeus, e, sem estender a mão ao amigo, ele foi embora. Aonde vais? O que tens? O que está havendo? Será que pudes? Murmurou Razumikin, completamente perdido. Raskolnikov parou mais uma vez. Digo-te de uma vez por todas, nunca me perguntes sobre nada. Não tenho nada a responder-te. Não vais à minha casa. Talvez eu venha aqui, deixa-me, mas elas, não as deixes. Entendes? O corredor estava escuro. Parados perto de uma lâmpada, eles se fitaram em silêncio, por um minuto. Razumikin iria lembrar esse momento a vida toda. Atento e fúlgido, o olhar de Raskolnikov parecia reforçar-se a cada instante, penetrando-lhe na alma e consciência. De súbito, Razumikin estremeceu, como se algo estranho tivesse surgido entre eles. Uma ideia brotara qual uma alusão, algo tétrico, repulsivo e, de improviso compreendido por ambas as partes. Razumikin ficou mortalmente pálido. Agora entendes? Disse Raskolnikov, e seu rosto se contraiu repentina e dolorosamente. Volta, vai cuidar delas. Adicionou e virou-se rápido para ir embora. Não vou descrever agora o que aconteceu, naquela noite, com Pulcheria Alexandrovna, como voltou Razumikin, como acalmava as mulheres, como jurava que Rodya precisava descansar após sua doença, que Rodya viria sem falta, que as visitaria todos os dias, que ele estava muito e muito abalado, e que não lhes cabia irritá-lo, dizendo que ele próprio, Razumikin, iria cuidar de Rodya, arranjaria um bom doutor, não, o melhor dos doutores, e todo um concílio. Numa palavra, naquela noite Razumikin se tornou filho e irmão delas. Aproveite e curta o vídeo e se inscreva no canal.